Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Natan, Marcos Natan, aliás. Eu faço parte da comunidade católica Colo de Deus. Eu moro na Casa de Missão do Rio de Janeiro. Eu sou missionário pela comunidade há uns meses, mas como missionário da Igreja Católica há uns quase 4 anos, para a glória de Deus. Há 8 anos atrás eu tive meu encontro pessoal com Jesus Cristo, e depois daquele dia eu tive a certeza que eu teria que doar minha vida por Ele. E eu estou aqui hoje em Osasco para a glória de Deus. Amém? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levanta ela para mim ver bem rapidão. Isso. Não levanta o celular não, senão onde está com a água. Pode baixar. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão. Fala para ele, cadê a sua Bíblia, miserável? Vai para Quem trouxe, abre comigo. Presta atenção, gente. Quem trouxe, abre comigo em 1 Reis, capítulo 17. Para a gente ser breve, na Bíblia da Ave Maria, página 389. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Se você dormir nessa pregação, eu prometo que eu te taco água. Amém? Versículo 1. Você abaixa um pouquinho seu violão para mim, por favor? Ótimo. Versículo 1 de 1 Reis 17. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Versículo 2. Em seguida a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos: vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente, e vai esconder-te na torrente de Carite, aonde está defronte do Jordão. Beberás da torrente. Dei ordem aos corvos que te alimentem. Versículo 5. Elias partiu, pois segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão e carne, pela manhã e pela tarde, e ele bebia água da torrente. Versículo 7. Passando algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais naquela terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu confesso que para vocês foi muito difícil preparar essa pregação, porque eu tenho estudado há um tempo sobre Elias. E não é fácil falar de um homem que foi arrebatado para o céu num carro de fogo em meio a um rodamuinho. Não é fácil falar desse homem porque, segundo o próprio Jesus Cristo e segundo os evangelhos, segundo a tradição, segundo os exegetas, que são os que interpretam a Sagrada Escritura, ele foi um dos maiores profetas da Bíblia. Então não é uma tarefa fácil pregar sobre esse homem, e é a primeira vez que eu prego sobre ele. E olhando para a vida do profeta Elias, eu queria trabalhar com vocês, mas antes eu queria dizer para vocês quem é o profeta Elias. Eu confesso que foi muito difícil, mas Elias ele nasceu num tempo em que o reino de Israel estava vivendo a idolatria. Na época o rei que estava reinando era Acabe, e Acabe fez mal aos olhos do Senhor, e não só mal, ele fez mais mal do que todos os reis que tinham vindo antes dele. Eu quero que você entenda que Elias está no reino do norte, porque por causa do pecado de Salomão, o reino foi dividido em 2. O reino do sul ficou com 2 tribos, Judá e Benjamim, e o reino do norte, que é o reino onde Acabe estava reinando, onde Elias nasceu, estava as outras 10 tribos: Zabulon, Neftali, Ruben, Levi, José, Judá não, Simeão, Assés, Cadã e Gade, essas 10 tribos. E você olhando então, ele nasceu num tempo em que o povo estava vivendo a idolatria, porque o povo estava virado de costas para Deus, e o rei daquela época tinha feito mal aos olhos do Senhor. Olha que responsabilidade, um rei que era conduzir o povo no caminho da santidade, porque o livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 1, o Senhor disse a Moisés, para que viesse depois dizer para os reis: façam com que o meu povo seja santo, porque eu sou santo. O homem estava fazendo o povo andar pelo caminho das trevas, e ele não só fez tudo isso, mas ele se casou com uma mulher chamada Jezabel.
uma balaíta, ela cultuava Baal, ela era da Fenícia, um outro extremo daquele território, daquela época. Então não só fez mal aos olhos do Senhor, como casou com uma mulher pagã, que adorava o diabo, que adorava um outro Deus. E olha a dificuldade que o profeta Elias então teve. Então nessa passagem que nós lemos, ele é levantado, e ele vai até Acabe, que era o rei de Israel, e profetizou contra ele dizendo: olha, Acabe, pela vida do Senhor Deus a quem eu sirvo, não haverá chuva por 3 anos e 6 meses, até que eu disser de novo para você. E a palavra do Senhor é dirigida no coração do profeta Elias, dizendo: vai, foge para a torrente, porque agora Acabe e Jezabel vão querer te matar. Ele foge para a torrente. Deus disse para ele isso, porque a nação girava pelo trigo. Se não chove, gente, não tem trigo, não tem produtividade, não tem comércio. Isso significa que o rei e a rainha queriam matar ele. Então ele fugiu amando do Senhor, e Deus mandou com que o corvo mandasse todos os dias pela manhã pão e pela tarde carne. E ele fazia o que? Tomava água que saía da pedra. Olha a confiança desse homem de profetizar contra o rei de Israel e ir se refugiar numa caverna. Só que acontece, gente, aquilo que é óbvio. Ele profetizou que não teria chuva, então a água que ele estava bebendo, que saía da rocha, ia acabar também. Fala para quem está do seu lado: a água acabou. E quando a água acabou, gente, presta atenção, ele sentiu-se inspirado pelo Senhor para ir até Sarepta. Sarepta era um outro lugar distante de onde ele estava, e Deus disse assim para ele: vai, porque quando você chegar lá, você vai encontrar uma viúva, ela vai estar catando graveto no chão. Chegar lá, você pede a ela um pãozinho cozido para você comer. Elias foi a caminho de Sarepta, chegou naquela região, viu uma mulher, como o Senhor tinha dito, pegando graveto no chão. Ele olhou para ela e disse: mulher, sou forasteiro, eu estou morrendo de sede, vai pegar um pouco de água para mim. E a mulher: tudo bem, meu senhor, eu pego água para você. E foi buscar. Quando ela pegou a água, o Elias gritou e disse assim: olha, traz também um pedacinho de pão cozido, porque eu estou com muita fome, eu viajei muito tempo, e eu estava passando necessidade numa caverna. Ela olhou para ele e disse assim: meu senhor, deixa eu te falar uma coisa, você viu que eu estava pegando graveto? É assim, eu e meu filho estamos passando necessidade, o reino inteiro e as cidades vizinhas também estão passando fome. Eu só tenho um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite no odre. Esses galhos que eu estava pegando no chão era para cozinhar o último pedacinho de farinha com azeite, fazer um pãozinho pequeno para eu e meu filho comermos e esperarmos a morte. Elias olhou nos olhos daquela mulher, apontou e disse assim: vai, faz o pão, porque Deus não vai deixar com que a farinha da panela acabe ou que o odre de azeite se esvazie. Aquela mulher, não conhecendo o profeta Elias, olhou nos olhos dele e viu a esperança de um milagre. A mulher não conhecia, presta atenção, a mulher não conhecia Elias, mas ela tinha certeza que olhando nos olhos dele, a farinha da panela não ia acabar e o azeite do odre não ia se esvaziar. E olhando tudo isso, ela foi. E eu quero já começar a profetizar aqui na sua vida. Sabe quando a sua casa está cheia de desesperança, ninguém acredita mais em nada? Quando você voltar, você vai ser como o profeta Elias. Os seus pais vão olhar nos seus olhos e vão ver a esperança de Deus entrando dentro de casa. É assim que acontece com o homem de Deus. As pessoas podem não te conhecer, mas você vai estar passando na rua, ela vai olhar para você e vai dizer: eu preciso voltar para Deus, porque aquele olhar foi Jesus me chamando. Então ela foi e fez aquele pão, e o milagre aconteceu. Durante 3 anos e 6 meses, a farinha da panela não acabou, e o azeite do odre não se esvaziou. Aplaude esse milagre em nome de Jesus. Quando se completou os 3 anos e meio, a palavra do Senhor de novo foi dirigida ao coração do profeta, e Elias é obediente. Ele não é igual a gente, ele é muito obediente à palavra do Senhor. E o Senhor disse: Elias, volta, vai lá até Acabe, e você vai agora desafiar os profetas de Baal, aqueles que estão fazendo o meu povo cultuar o Deus errado. Elias volta. Chegando lá na terra onde estava Acabe, ele se encontra com Acabe, e Acabe, quando vê ele de longe, já começa: olha, Elias,
olha o perturbador de Israel chegando, parabéns. Elias olha na cara daquele infeliz e diz assim: meu querido, eu não sou o perturbador de Israel, você que é o perturbador de Israel, porque deixou de adorar o Deus verdadeiro para cultuar o Deus da tua mulher. Homens, não se deixem vencer pelas mulheres. Presta atenção, Salomão caiu por causa de mulher, Davi caiu por causa de mulher, Acabe caiu por causa de mulher, Adão caiu por causa da mulher. Fala para as mulheres, fala para quem está do seu lado assim: mulher é uma bênção, irmão. Aleluia. É óbvio que se o homem não quisesse, ele não teria caído. O problema é que o charme da mulher nos conquista. Aleluia. E olhando então, toca esse violão, irmão, em nome de Jesus. E olhando então aquela situação, Elias convocou, dizendo a Acabe: olha, manda todo o povo subir o Monte Carmelo, porque Elias é de Nossa Senhora também. Sobe o Monte Carmelo, todo Israel, e manda lá 450 profetas de Baal e os 450 profetas de um outro deus pagão, Aserá. Manda eles todos lá, que eu vou desafiar eles na montanha. Quando ele estava subindo a caminho, o povo de Israel estava subindo junto com ele. Elias começou a dizer: até quando, seus bobos? Vocês vão ficar andando de muleta, carregados por esses falsos deuses? O nosso Deus que é poderoso, dizia Elias. E o povo: Elias, tá bom, Elias. Não confiava no profeta, mas aquele profeta confiava em Deus. Ele era obediente, ele fazia a vontade de Deus, ele tinha fogo e zelo dentro do coração dele pelas coisas do Senhor. E ele subiu até o monte. Quando chegou os profetas de Baal, todos lá diante dele, ele disse: a gente vai fazer um desafio aqui diante de todo Israel, 2,5 milhões de pessoas, pouquinha gente. Ele disse assim: olha, a gente vai pegar um cordeiro, vai picar ele inteirinho, vai colocar em cima da lenha, vai fazer uma fogueira, mas não vai colocar o fogo. E a gente vai clamar ao nosso Deus. O Deus que manda fogo do céu para consumir o sacrifício é o Deus verdadeiro. Então Elias olhou, estava sozinho, porque muitas vezes quando a gente é de Deus, a gente caminha sem ninguém, e é verdade. Fala para quem está do seu lado: às vezes você vai estar sozinho, cara, mas confia em Deus. Fala para ele: olha para mim. Elias então sentou. Ele sentou na cadeira e deixou aqueles 450. Olha para mim porque eu sou lindo. Eu sou lindo. Gênesis 1:26, eu sou a imagem de Deus, aleluia. Olha para mim então. Então Elias falou: pode vocês primeiro, os 450 profetas de Baal, os 450 profetas de Aserá. E eles começaram em volta do sacrifício. Começaram a fazer as orações dele, clamando a Deus do céu. Começaram às 6 horas da manhã e terminaram ao meio-dia. Depois de 3 dias clamando Deus dele, e nada de vir fogo do céu. Quando deu 11h30, Elias começou a zombar deles. Olha, certamente Baal é um Deus verdadeiro, mas grita mais alto vocês, porque ele, como é muito ocupado, deve estar numa viagem de negócios. Elias começou a zombar dos profetas de Baal. Ou grita mais alto, porque ele deve estar dormindo, ele é um Deus cansado, ele trabalha muito para vocês. E Elias começou a zombar deles. E quando foi dando meio-dia, os profetas de Baal ficaram desesperados. O Deus dele não mandou fogo do céu consumir o sacrifício. E o que eles fizeram? Começaram a pegar as suas espadas e a cortar o seu próprio corpo em sacrifício a Baal. O sangue começou a escorrer diante do sacrifício. Mais de 900 homens, profetas de Baal e profetas de Aserá, estavam se cortando. Para quê? Para que o Deus deles mandasse fogo do céu. E o que aconteceu? Deu meio-dia, Elias chutou a porta e disse: chega, a partir de agora acabou, vocês não conseguiram fazer fogo cair do céu. E acontece o maravilhoso: Elias vai diante do altar, sozinho, porque ele estava sozinho. Você lembra que você falou para quem está do seu lado que você está sozinho? Elias foi sozinho diante do altar do Senhor. Ele percebeu que o altar de Deus estava demolido, porque há anos ninguém tinha se levantado para adorar. Há anos ninguém teve a coragem de fazer nada para o Deus de Israel. Abrindo parênteses,
Um Deus que tinha tirado o mesmo povo do Egito, que estava comendo as cebolas lá, e levou para uma terra prometida. Um Deus que levou o povo 40 anos no deserto, mandando pão cair do céu, galinha cair do céu para que eles se alimentassem no deserto. Um povo que Deus já tinha feito tanta coisa, e o povo tinha virado as costas para Deus. Elias então diz o texto sagrado, que ele pegou 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, que eu disse o nome aqui para vocês no início da pregação, e começou a reconstruir o altar do Senhor. Quando ele construiu o altar, ele colocou o sacrifício picado em cima. Olha o que aconteceu, gente. Elias disse assim: cava um buraco em volta desse sacrifício, uma valeta redonda, e eles cavaram. Agora você traz 4 baldes de água e taque em volta e em cima desse cordeiro. E eles pegaram 4 baldes e jogaram baldes de água, molhou o sacrifício, molhou a lenha. E Elias: não, vai de novo, mais 4 baldes, mais 4 baldes. E fez isso por 4 vezes. Na 4ª vez, o sacrifício estava molhado, a lenha estava molhada, e a valeta em volta estava encharcada de água. E Elias, ele fez aquilo que é maravilhoso. Ele se ajoelhou no chão e começou a rezar: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Eu quero abrir um parêntese muito incrível aqui. Por que Elias não disse Deus de Jacó? Porque Elias queria mostrar para aquele povo que o Deus que ia mandar fogo do céu era o Deus daquele povo, não é só o Deus de um homem. Presta atenção. Elias então começou: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manda fogo consumir. O seu povo está vivendo a idolatria. Mostra para eles que o Senhor é Deus. E o que aconteceu foi maravilhoso. Veio um fogo devorador do céu, consumiu o sacrifício, começou a pegar fogo naquilo, na lenha que estava molhada, a água que estava na valeta secou, e o povo que estava na idolatria se ajoelhou e começou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Olha aqui. Por causa, olha como que um posicionamento de um homem de Deus faz numa nação. Por causa de um homem, todo Israel voltou a adorar o Deus verdadeiro. Fala para quem está do seu lado: Elias é demais, cara. Sacode quem está do outro lado e fala: Elias é o cara. Toca esse violão em nome de Jesus. E eu queria falar de 4 lições da vida de Elias. Como você não lê Bíblia, essa foi só a introdução para você. Agora o bicho vai pegar, tá bom? Fala para quem está do seu lado: prepara o seu lombo, porque vai doer. Quem está preparado, diga eu. Aleluia. O Joel me pediu uma pregação profética. Cadê ele? Aleluia. Primeira coisa, presta muita atenção, não conversa agora. Agora não existe amigo, amiga, namorado, namorada. Agora eu, você e Elias agora. Aleluia. Primeira coisa, posicionamento de Elias. Repete comigo: posicionamento de Elias. Posicionamento de Elias. Natal, o que é posicionamento? Eu quero dizer para você o seguinte: você foi chamado por Deus para fazer alguma coisa no reino de Deus. Deixa eu começar a profetizar na sua vida, a não ser que ninguém nunca tenha feito isso. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: desde antes do ventre da sua mãe, eu já vi te consagrado, cara, profeta das nações. Antes mesmo que você nascesse, fosse o seu pai fecundar a sua mãe, você já era consagrado profeta. Vocês todos que estão sentados aqui, nós somos chamados e consagrados antes do nosso nascimento. Nós temos um chamado no reino de Deus, e é preciso se posicionar como Elias. Eu rezava para essa pregação e eu tinha uma emoção acerca disso. É o seguinte: o reino de Deus é como um campo de futebol. Todos são chamados a jogar. Que vocação é essa? Vocação à santidade. Hebreus 12:14, procurar a paz com todos e a santidade, porque sem ela ninguém vê a Deus. Levíticos 19:1, como disse: sede santos, porque eu, Senhor Deus, sou santo. Jesus dizendo, Mateus 5:48, sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. São Paulo, 1 Timóteo, aliás, 1 Tessalonicenses 5:17,
Essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Então a primeira coisa, o reino de Deus sendo um campo de futebol, todos são chamados a jogar. Que vocação é essa? A vocação à santidade. Só que dentro de um campo de futebol existe o atacante, o zagueiro, o lateral, o meio campo, o goleiro, cada um na sua posição. O posicionamento que Deus quer colocar você hoje é o posicionamento que Ele te chamou. Você precisa entender que você foi chamado a estar em algum lugar, a servir em algum lugar. Você não nasceu para fazer faculdade, enriquecer a sua busanfa de dinheiro, fazer uma faculdade, ser milionário, não. Você tem um chamado para ser santo e para também jogar na evangelização do reino de Deus. Você é chamado para isso. Não pense que você está aqui à toa. Deus chamou você, cara. Você não veio a esse mundo para nada. Você tem um propósito. Você tem um propósito. Eu coloquei aqui, ó. Nós não estamos no mundo à toa. Nós temos um propósito. Paulo entendeu isso muito bem. Por isso que Paulo sozinho evangelizou um continente inteirinho. Porque ele entendeu qual era o posicionamento que Deus tinha para ele no reino de Deus. Às vezes você está sentado aqui e você é chamado para pregar no próximo Desperta. Às vezes você está sentado aqui e está chamado a cantar com os irmãos no próximo Desperta. Às vezes você está aqui, tem dom de teatro, tem dom de dançar. O próximo Desperta tem que ter uma ministração de teatro ou de dança para a gente aqui. Cada um tem um chamado. E hoje Deus quer mostrar para você que você não está nesse mundo à toa. Nós somos peregrinos nessa terra, porque a nossa pátria é o céu. Então se nós estamos nesse lugar, significa que nós temos um propósito. E é por isso, gente, que Jesus disse, Marcos capítulo 16, versículo 15: ide pelo mundo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos um chamado, gente, é anunciar o reino de Deus, é com a nossa vida, é com a nossa vocação, é com o nosso ministério. Eu não sei para onde você foi chamado a estar, mas hoje Deus quer revelar isso ao teu coração. Fala para quem está do seu lado, aonde você está jogando no reino de Deus, cara? O que ele te respondeu? Nada. Então toma vergonha na sua cara e entende aonde você tem que jogar. Olha para mim, olha para mim, não conversa. O Papa Leão XIII dizia, é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Ou seja, é por meio do homem que o homem deve conhecer o caminho da salvação. É a lógica. Isso significa o quê? Traduzindo por miúdo, se você não está entendendo, ou desenhando, as pessoas que estão lá fora precisam conhecer a salvação por meio de você que está sentado aí nessa cadeira. É porque assim, né? Eu não sei você, mas eu tenho andado aí pelo país e tenho visto um monte de jovens cheios de sonhos de fazer faculdade, de fazer medicina, ser famoso no Instagram, ter uma grande conta bancária, ter um grande carro, uma BMW, uma Ferrari, um Porsche, uma Barbie, sei lá o que você quer, mas não tem sonho. Olha para mim, mas não tem sonho de evangelização. Não tem sonho de salvar almas, não tem sonho de gastar sua vida pelo evangelho. Você vai viver o que? A vida inteira trabalhando para você mesmo? Deixa eu te lembrar aquela passagem que Jesus conta no evangelho. Um homem, ele tinha uma grande colheita e muitos celeiros. Só que teve um ano que ele teve muita produção. E sabe o que aconteceu? Ele olhou e pensou assim, nossa, eu lucrei pra caramba, eu vou construir uns celeiros maiores para poder colocar aquilo que eu construí com a minha vida, com a minha faculdade, com o meu dinheiro, com qualquer coisa que você acha que pode ter, e vou colocar tudo lá dentro. E eu vou dizer para mim mesmo, ó alma, descansa, porque agora você tem muito, você pode aproveitar. E Jesus disse, idiota, mal ele sabe que na mesma noite ele seria tirado a vida. E vai ficar tudo isso para quem? Para ninguém. Gente, caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Fala para quem está do seu lado, caixão não tem gaveta. Você não vai levar nada dessa terra. Você não leva nem seus amigos, nem seus pais, nem sua esposa, nem seu marido, porque lá no céu seremos todos como os anjos, adorando a Deus 24 horas por dia. Seremos irmãos. Eu poderia dizer até uma besteira aqui. Olha para mim, vou dizer uma besteira.
Eu poderia até dizer que se Elias não tivesse se posicionado, Israel até hoje estaria na idolatria. Até hoje. Ah, Natan, mas Deus poderia ter usado de outra forma. Não naquele tempo. Ele poderia ter usado 30 mil anos depois, mas não naquele tempo. Naquele tempo, Deus precisava. Não, Ele quis precisar de um homem, profeta Elias. Agora, em 2018, Deus quer precisar de você. Olha só, tem trabalhos, tem coisas que você vai fazer. Olha só, um exemplo claro aqui agora. Moção agora, da hora. Olha isso. Se eu não estivesse pregando aqui, quem estaria? Não existe possibilidade. Não porque eu sou o cara. Não, é porque assim, Deus que me escolheu para estar aqui. Eu sou chique, eu tenho pregação no YouTube, gente. Mas olha só. Você está entendendo? A gente está sendo visualizado aqui por 212 mil pessoas. Aleluia. Saudações. Mas é verdade, Deus Ele quis usar de mim para essa pregação, para talvez dizer que você precisa se posicionar no reino de Deus. Bate no seu peito e fala: eu preciso descobrir aonde eu tenho que jogar, na evangelização. Sacode quem está do seu lado e fala: então toma vergonha na sua cara. Então, Natan, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser novos Elias. Primeira coisa, é preciso olhar para o posicionamento de Elias. Repete comigo: posicionamento. Segunda coisa, olha para mim, lembra que eu sou lindo. Segunda coisa, a obediência de Elias. Gente, Elias era obedientíssimo. Eu nunca gaguejei não, eu fingi. Obedientíssimo a Deus. Ele era obediente demais, gente. Deus falava: vai para a caverna, vai para a caverna, vai para a viúva, vai para a viúva, volta para Israel, volta para Israel. Desafia os profetas, desafia os profetas. Mata os profetas, mata os profetas. Manda fogo. Gente, esse homem é obediente demais. A obediência de Elias é tão profética que Elias profetiza que aonde ele mora vai parar de chover 3 anos e 6 meses. Pera, gente, olha a lógica aqui comigo. Se ele profetiza que não vai chover, não vai ter água para ele também. Mas a confiança do profeta é tão grande e a obediência dele é maior ainda, que ele profetiza sabendo que vai faltar para ele, mas ele tem a certeza, pela obediência e pela confiança, que Deus vai prover. É a mesma coisa, se Deus te mandar alguma coisa, ainda que seja louco, faça. Ainda que seja destruir todos os seus planos, faça. Porque se Deus está mandando, Ele vai honrar você. Ele vai honrar você. Ele não te desampara, cara. Que fé tamanho é essa nossa? Que tamanho de fé, aleluia. É um jeito de falar. Que tamanho de fé que nós temos? Se a gente tiver, disse Jesus, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, minha irmã, a gente move uma montanha inteira para que ela se jogue ao mar. E a fé é tão profética, mas tão ousada, que eu poderia dizer que a gente jogaria uma montanha no mar de Osasco. Mas não tem mar, mas a fé cria um mar para mim. Fala para você mesmo: eu preciso ser obediente. É preciso, gente, ser obediente em todos os momentos. Gente, a gente muitas vezes vive como a gente quer. A gente não vive segundo a palavra de Deus, segundo os mandamentos. Quem aqui sabe quais são os 10 mandamentos? Se eu perguntar de qual é salteado, de trás para frente, de frente para trás, poucas pessoas, talvez aqui 5% das pessoas que aqui estão. Se eu perguntar qual é o 4º mandamento, quem sabe responder? Ninguém, gente, que vergonha. O mandamento que tem promessa: honrar pai e mãe, terá longa vida. Gente, presta atenção nisso. Nós temos sido obedientes a essa palavra aqui, ó, que como você percebeu, eu como com arroz e feijão.
É porque assim, ele tem que ser obediente. Mas para amar a Deus e para viver a obediência, tem que saber o que ele está falando. Você nem Bíblia trouxe para esse encontro. Que vergonha de você. Ah, Natan, é minha primeira vez, tudo bem, tem um desconto. Mas para quem já é da igreja, safado. Olha isso, gente. A gente não é obediente aos mandamentos. O 6º mandamento qual é? Honrar a castidade. Você está vivendo a castidade? Eu tenho certeza que Elias era casto. Como é que está sendo o seu namoro, jovem? Como é que está sendo? Não faz burburinho não, me escuta. Ah, eu não namoro, Natan. E as suas conversas do WhatsApp? Você acha que Deus não está vendo? Fala para quem está do seu lado. A casa caiu para você agora. Caiu. Gente, olha para mim. A obediência, a desobediência só nos leva para o poço. Quer um exemplo, irmão? Jonas, gente. Deus mandou ele para Nínive. Ele foi para Tarsis. De Tarsis foi para dentro de um navio. De um navio foi para um porão. De um porão foi jogado ao mar. Quando foi jogado ao mar, foi engolido por um peixe. Gente, a pessoa que desobedece a Deus só desce. Se a sua vida está de ponta cabeça, se você tudo dá errado para você, o relacionamento está dando errado, é porque você está desobedecendo a Deus. Ah, eu estou namorando, ele me trai, ele é ciumento demais, ou você não consegue ser tão ciumenta, não ser tão ciumenta. Alguma coisa está errada. Vocês estão sendo castos no namoro? Como é que está a vida de vocês? Obediência a Deus. Elias era obediente acima de tudo e de todos, porque ele queria em primeiro lugar agradar a Deus de Israel. E o nosso desejo tem que ser agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus de Israel, ao Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida feliz. Porque quem vive na desobediência vive na tristeza. Obediência, gente. Nós precisamos viver assim. Não é fácil viver obediente a Deus, não. É muito difícil. Mas o santo, como dizia São João Paulo II, não é aquele que não peca, não. Mas é aquele que cai, levanta. Cai e levanta. São Bernardo de Claraval dizia: o monge entra no mosteiro para cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, e no final da vida ele cai, Jesus levanta e leva ele para morar no céu por toda a eternidade. Viva Jesus Cristo! Fala para quem está do seu lado: obedece a Deus aí, cara. Terceira coisa. Nossa, gente, eu só preguei 32 minutos. Meu Deus. Terceira coisa, presta atenção que agora. Postura. Tira a perninha. Castidade em todos os momentos. Seja santo, querido. Não brigue, não ri, não é assim, gente. Não briguei com ele, não. Terceira coisa, adoração. Vamos lá, vamos repetir do começo. Primeira coisa, posicionamento de Elias. Segunda coisa, obediência de Elias. Terceira coisa, repete comigo: a adoração incessante do profeta Elias. Primeira coisa, incessante significa todo o tempo, ok? Por isso que São Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. E eu quero falar de 3 aspectos de adoração. A primeira adoração, Elias adorava sozinho enquanto o povo estava na idolatria. Presta atenção. Quantas vezes que nós que estamos na casa de Deus, que nós que queremos um algo a mais, precisamos de um incentivo para adorar. Ah, eu estou aqui, mas se ninguém me chamar, me mandar uma mensagem para ir para o desperto, eu não vou. Preciso de um incentivo. Para quê? O incentivo é nosso Senhor Jesus Cristo, gente. O incentivo tem que ser Ele. Elias adorava sozinho. Estava todo mundo, irmã, na idolatria. Todo mundo vivendo no pecado. Elias teve a coragem, presta atenção em mim, não se distraia. Elias adorava sozinho.
sozinho. Muitas vezes vai parecer que não tem ninguém com você. Quando seus amigos, o povo da igreja, todo mundo vai embora, é aí que você tem que adorar. É o primeiro aspecto da adoração. É uma adoração madura, que você não depende de quem está do seu lado para rezar. Você não depende de quem está do seu lado para ir à Santa Missa. Você não depende de quem está do seu lado para se confessar, para rezar o terço, para ler a Bíblia. É adorar incessantemente. Claro, você tem a sua vida com o tempinho que você puder, mas adorar sem precisar de um incentivo de uma pessoa que está do seu lado. A gente é assim, gente. A gente precisa de alguém para dizer: poxa, vamos rezar. A gente precisa, né? Pô, vamos ser santo. Gente, chega, acabou. Vocês não são mais crianças, vocês nasceram para ser profeta. E é por isso que vocês estão aqui. Eu disse sobre um posicionamento: você tem um chamado desde antes de você nascer. Não precisa de um incentivo para você estar na presença de Deus. Ajoelha dentro do seu quarto sozinho e diz: Senhor, não tem ninguém, mas eu te adoro. Eu te adoro, eu te adoro todos os dias, todos os dias, todos os dias. Como o profeta Elias. Todos os dias ele rezava. Estava na caverna, estava sozinho. Estava viajando para outras cidades, estava sozinho. Aliás, o profeta Elias, segundo a tradição, ele vivia no deserto, né? Vivia rezando, vivia o tempo todo em contato, em adoração ao Deus de Israel. É assim que a gente tem que viver a partir de agora. A adoração de Elias produziu fruto. Quer um exemplo? Eu não continuei contando a história dele, mas é assim: quando o povo se ajoelhou e começou a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, Elias foi para o Monte Moriá. Ele foi rezar a Deus pedindo chuva, porque assim, ele destruiu os profetas de Baal, mas a chuva ainda não tinha voltado. Então Elias vai com um servo dele até o Monte Moriá, se esconde atrás da montanha e manda o servo subir em cima da pedra. E ele se ajoelha em adoração, bota a cabeça entre as pernas e começa: eu te adoro, Deus, manda chuva para esse povo. Levanta a cabeça, está vindo chuva? E o servo olhava para o mar Mediterrâneo: não está vindo. Elias de novo se ajoelhava, porque às vezes a adoração ela causa sacrifício. Não é por uma vez que você vai adorar na sua casa que seu pai vai se converter, não. Elias, presta atenção nele, ele ajoelhou de novo, colocou a cabeça entre as pernas, colocou a boca no pó, como diz Lamentações, e começou a adorar. Levantou a cabeça: e aí, de novo, já tem chuva? Não, Elias, não tem chuva. E ele de novo colocou a cabeça entre as pernas, fez isso por 7 vezes. Na 7ª vez, número 7 na Bíblia significa perfeição, ele se ajoelha, coloca a boca no pó, reza a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e diz: manda a chuva, porque eu quero te adorar, mas eu quero te adorar na chuva de graça. Elias levanta a cabeça e pergunta: está vindo chuva agora? Aquele servo olha para o mar Mediterrâneo e diz: eu vejo uma nuvem, ela é do tamanho da palma de uma mão, e ela vem. Elias se levanta da sua oração, olha para o reinado de Acabe e diz assim: Acabe, volta para casa, porque o Deus de Israel, o Deus da chuva, porque Baal, um parênteses bem rápido para você entender, Baal era tido como Deus da fertilidade, era ele que mandava a chuva. Então quando Deus ele bloqueia o céu para a chuva cair, ele humilha Baal para mostrar que ele é Deus. Então ele diz: volta para casa, porque vai vir chuva, porque o Deus da chuva não é Baal, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Deixa eu te contar uma coisa. São Bernardo de Claraval, São Tomberto Magno, eles dizem que essa nuvem é Nossa Senhora. A nuvem que vem como a chuva de graça, como ela que tem a graça para nos lavar do pecado, que é Jesus. Diz os santos da igreja, a tradição, que aquela nuvenzinha do tamanho da palma de uma mão, que vem do mar Mediterrâneo, ela é a Virgem Maria. Elias então, ele não viu uma chuvinha qualquer, ele viu uma chuva mandada pela mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa o quê? Sua adoração não está dando certo, você está adorando sozinho, chama Nossa Senhora que ela vem adorar com você. Primeiro aspecto de adoração: adorava sozinho enquanto o povo estava na idolatria. Segunda coisa, segundo aspecto dessa adoração incessante do profeta Elias: adorava porque tinha intimidade com Deus. Ah, meu Deus, adoração significa consumir-se, gente. O melhor exemplo para falar de adoração é uma vela. Uma vela queima por si mesma, vai se consumindo, ficando pequena para iluminar quem está em volta.
Eu vou te falar uma coisa aqui muito séria: adoração não é, repito, não é, eu estou gritando de verdade, não é um serviço que nós prestamos a Deus. Não é, eu tenho que adorar Ele porque Ele precisa, né? Não, Ele não precisa. Nós temos os serafins que adoram a Deus 24 horas. Nós não adoramos a Deus porque Ele precisa, mas porque nós precisamos adorar a Deus, porque senão nós não iremos aguentar. Adoração não é o que você, Deus, eu estou te devolvendo aquilo que o Senhor fez de bom na minha vida, então vou te adorar um pouquinho. Não é assim. Adoração é devolver a Deus aquilo que é dele por direito. Se você não fizer, tem gente que faça por você, mas entenda, você adora porque precisa. E segundo, porque Deus, Ele quer uma coisa, que você se relacione com Ele. Se a segunda coisa é adorava porque Ele tinha intimidade com Deus, significa que Deus, Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Fala para quem está do seu lado: relacionamento. Primeira vez que alguém vem gritar com vocês, né? Aleluia. Então o relacionamento, é preciso que nós tenhamos um relacionamento com Deus, é desejo dele. Jesus disse, gente, olha que lindo, como é que Jesus é maravilhoso, olha para mim. Ele estava dizendo: vós não são servos e servas, vocês são amigos, cara. Eu quero ser amigo de vocês. Jesus, Ele quer se relacionar com a gente de verdade. Ele quer que a gente entre no nosso quarto. Eu quero escutar o seu violão, aleluia. Eu quero olhar para vocês dentro do nosso quarto. Deus, Ele quer olhar para a gente e a gente dizer para Ele: Senhor, eu sei que não tem ninguém aqui, porque o povo da minha casa talvez adora Baal, ou outros deuses, ou talvez outras religiões pagãs, às vezes também evangélicas. Glória a Deus. Mas eu quero te adorar aqui no secreto do meu quarto. Foi Jesus que ensinou, Mateus capítulo 6, quando for adorar, rezar, orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está no segredo, porque Ele te escuta, você estando no secreto, porque Ele também está no secreto. Ninguém vê, mas Ele te vê. É onde você ajoelha, como aconteceu várias vezes comigo. Eu estava ajoelhado no meu quarto, virado para o meu oratório, de olhos fechados e gesticulando com Jesus, porque Jesus é um amigo que às vezes eu tenho vontade de dar uns tapas também, porque Ele faz umas coisas maravilhosas, mas Ele é o meu Deus, é o meu xodó, é o meu best friend forever. Não deve ser, eu não sei o seu, né, mas Ele é o meu. Quando eu acordo, eu não olho meu WhatsApp não, eu falo: Jesus, bom dia. Entendeu o recado, né? Fala para quem está do seu lado: se você olhar o WhatsApp a partir de agora, quando acordar, nem precisa dizer, ficou até confuso. Você entendeu, né? Cadê a nossa adoração? Cadê o nosso relacionamento de acordar cedo e estar mais preocupado? Olha para mim, está mais preocupado com o amiguinho da escola do que com Deus que deu a vida para você acordar? Olha isso, gente. Cadê a gratidão do nosso coração? Não existe muitas vezes. Terceiro aspecto de adoração, gente: adorava porque sabia que se ele não adorasse, ele não iria suportar. Quem já ouviu aquela frase: quem não adorar não vai aguentar? Levanta a mão, gente, diga eu, faz barulho. Vocês já escutaram, né? O Senhor colocou uma coisa no meu coração, preste atenção nisso que eu anotei para não esquecer. A adoração é o oxigênio dos nossos pulmões espirituais. Por isso que nós podemos dizer que quem não adorar não vai aguentar, porque se o corpo físico precisa do oxigênio para sobreviver, a alma precisa da adoração para ficar de pé. Você nem aplaudiu, meu Deus do céu. Eu vou repetir para ver se você faz barulho ou está com a água em você, alguma coisa. A adoração é o oxigênio dos nossos pulmões espirituais, gente. É por isso que não aguenta quem não adora, porque se o corpo físico ele precisa para se manter de pé o oxigênio, a alma precisa de adoração para ficar fortalecida. Nós precisamos adorar. É o Monsenhor Jonas Abib, é o Padre Léo, é o Padre Roger, é o Hugo da Cola de Deus, é o Natan também aqui dizendo: quem não adorar não vai aguentar.
Por isso que Jesus disse, João capítulo 4, versículo 23, eis que chegará um dia, e já chegou, em que existirão os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É o que nós vamos fazer depois dessa pregação. É o que nós vamos fazer. Quarta e última coisa, Elias era um modelo a ser seguido. Vamos do começo. Posicionamento de Elias. Obediência de Elias. Eu estou ouvindo sua voz. Obediência de Elias. Vocês falaram tão bonito que eu vou começar de novo. Posicionamento de Elias. Obediência de Elias. Adoração de Elias. E a última coisa, Elias, modelo a ser seguido. Aleluia. Como era a vida de Elias, Natan? Elias não era igual a todo mundo, não. Ele era diferenciado. Elias se vestia com pele de carneiro, pele de animal. Como João Batista, ele bebia mel e comia gafanhotos, animais silvestres. Olha só como é que era a vida desse homem diferenciada. Isso significa que nós não somos iguais a todo mundo. Nós, como Elias, gente, precisamos ser modelo a ser seguido. Aí deixa eu começar a pegar no seu pé pesado mesmo. Elias não vai para balada não, viu? Elias não enche a cara de cachaça não, viu? Elias não vai para social, onde todo mundo é pagão e fica falando um monte de coisa que não presta. Elias não vive desse jeito. Nós somos agora Elias, cara. Deus te chama. Não é o Natan não. Não é o Natan que chama você não. É o Deus que está lá em cima. É preciso ser diferente, gente. Diferente. Elias era diferenciado. Não bebia, segundo a escritura, nem vinho, nem cerveja, nem licor, nem bebida fermentada. Aí o cara vem aqui pregar, prega muito bem, grita, todo mundo repousa no chão, chora pra caramba. Aí volta pra casa e você está passando na beira de uma padaria, ele está sentado tomando um copo de cerveja. Que modelo a ser seguido é esse? Não é exemplo para ninguém. É verdade, está cheio de gente aí assim, e nós precisamos ser diferente, porque Deus quer nos levantar como Elias nessa geração, cara. É preciso ser diferente. Nós não somos iguais a todo mundo. A gente tem que ser modelo de santidade. A gente tem que ser testemunho de radicalidade. E não tenha medo dessa palavra, porque radicalidade vem de raiz. Raiz nos lembra na igreja os apóstolos, que foram aqueles que caminharam com Jesus Cristo, que a todo tempo estavam dispostos a darem a vida por Jesus Cristo. São Paulo, 1 Coríntios 6:12. Eu amo a Bíblia. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Ah, é pecado na balada? Eu acho que não, mas não edifica. Vai, por quê? Não tem necessidade, vai ser só contra-testemunho. Por isso que Paulo vai dizer, está tendo uma discussão entre os judeus e Paulo. Os judeus disseram, pode comer carne de porco ou não pode? Paulo disse, causa escândalo? Causa, para os judeus causam, então não come. Ah, mas Paulo, Jesus disse que podia comer carne de porco, mas se causa escândalo, não come. Seja testemunho. Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, eu estou com vergonha de você. Sacode ele e fala, eu estou com vergonha. Eu vou repetir isso de novo, olha para mim, cara, olha para mim, nós não somos iguais a todo mundo. Já tem um monte de cópia dos outros aí para fora, já tem um monte de gente copiando, sei lá, um artista famoso, fala algum artista aí, gente. Neymar, todo mundo, gente, eu olhei o Instagram do Neymar, acho que foi ontem, e eu vi que ele estava no desfile de moda, e ele estava usando um trocinho aqui, ó. Quem viu? Ridículo. Escuta o que eu estou falando. A partir desses stories de Instagram, a população brasileira e mundial vai começar a usar aquela
coisa ridícula. Nós, olha para mim, nós não somos cópia, xerox, rascunho de ninguém, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele tem obra-prima suficiente para fazer a gente do jeito que Ele quer. Fala para quem está do seu lado, esse é o nosso Deus, cara. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Gostei de você, mano. Deixa eu te levar para o Rio comigo, ser missionário. Tô acabando, gente. Ele me deu 15, mas eu vou terminar agora. Vai ter Natan no outro desperto, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Olha aqui pra mim, eu tô acabando. O Guilherme, ele é o pai da nossa casa. Se ele estiver vendo essa live, um abraço, você me ensina muito. Ele, nas pregações dele, ele sempre diz que ele mostra para as pessoas aquilo que os santos entenderam, a chave da santidade. Presta atenção nisso. A chave da santidade, não precisa abrir, está em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, não vou abrir não. Está escrito assim em Apocalipse 22, 20. É o último versículo da Bíblia, a última página da Bíblia. Apocalipse 22, 20. Essa é a chave que os santos usaram para ser santos. Olha só o que diz: aquele Deus que atesta essas coisas diz: sim, eis que eu venho depressa. Maranata, vem Senhor Jesus. Eu vou repetir para você. Apocalipse 22, 20. Aquele que atesta essas coisas diz: sim, eis que venho depressa. Maranata, vem Senhor Jesus. Você não entendeu? Vou explicar para você. Os santos, eles entendiam que para viver a santidade, olha para mim, que para viver a santidade era preciso viver como se Jesus estivesse chegando. Pera. Os santos entenderam. Eu estou repetindo para você fixar no seu coração. O coração é a mente também, porque não grava essas coisas no coração, grava-se na mente. Mas existe uma parte do nosso cérebro que é ligada aos nossos sentimentos. Por isso que nós dizemos, guarda no coração. Quando uma pessoa tem de cor, olha a aula que eu estou dando para vocês, porque eu sou chique. Quando você tem de cor uma coisa, decorado, você tem de cor de coração. Significa que você gravou. A palavra de Deus a gente tem que ter de cor, viu? A arte então dos santos era essa: viver como se Jesus estivesse chegando. Se você, quando levantar e pensar, Jesus está chegando, talvez ele esteja sentado na sua mesa tomando café, você não pega o seu WhatsApp para responder a mensagem, você se coloca de joelhos e ele vem da sala ou da cozinha para encontrar você. Viva como se Jesus estivesse à porta da sua casa, à porta do seu trabalho, à porta da sua faculdade, à porta da sua escola. Viva como se ele estivesse do seu ladinho, pertinho de você, porque você não vai vacilar. Olha para mim, quando uma pessoa tem a consciência de que Jesus anda dentro dela, porque o batismo faz isso, ele infunde Deus dentro da nossa alma. Por isso que as 7 moradas de Teresa d'Ávila são interiores, porque é dentro de você. Você entende que Jesus mora dentro de você? Quando você vai na escola e você vai dar um passo com aqueles pessoal lá que não presta, você, não posso, Jesus não faria isso, e você vai embora. Aí você vai estar numa conversa e vai todo mundo falando besteira. Você entendeu? Quer que eu fale? Quer que eu fale putaria? Tudo bem. Vocês são jovens, vocês pensam essas merdas aí às vezes. Vai estar aquela galera falando aquelas besteiras inteiras, aquelas besteiras todas, e você vai fugir. Porque eu não sei se você lembra da história de Santa Edmundo. Santa Edmundo um dia
Olha o que Deus faz com quem é fiel, tá? Olha o que Deus faz com quem vive com a presença de Jesus o tempo todo dentro do nosso coração. Quando Edmundo estava com os amigos dele, os amigos dele começaram a falar coisa que não prestava, gente. Edmundo olhou, meu Deus, eu não posso ouvir isso, e saiu correndo, e foi embora. Quando ele estava andando no caminho, ele trombou com alguém, e aquela pessoa, calma, Edmundo. Aí ele, quem é você? Aí aquela pessoa disse assim, parabéns, porque você fugiu daquele pecado, você não ofendeu ao nosso Senhor Jesus Cristo. E ele olhou, mas quem é você? Me diga. E aquela pessoa disse assim, leia na minha testa, Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos Judeus. Deus vai até quem foge do pecado. Imagina você está vivendo a sua vida e Jesus chega para você e fala para você, parabéns porque você fugiu do pecado. Uma coisa interessante que eu estava pensando um dia, eu descobri, vou falar olhando para cá, vocês também. Eu estava um dia pensando e uma das coisas mais pertinentes que as pessoas chegam para mim e perguntam é, Natan, como que eu faço para fugir de tal pecado? Como que eu faço para fugir do pecado, Natan? E eu fui pensar, e muitos que falam, foge da ocasião. Só que gente, de fugir, uma hora você cansa de correr, e a ocasião te agarra, e você perde. Eu descobri que não é isso. Para você vencer o pecado, não é fugir somente da ocasião, é preciso se aproximar de Jesus. Porque quando a gente foge da ocasião, um dia a ocasião alcança a gente, mas quando se aproxima de Jesus, é a ocasião que foge de nós. Chega! Eu cansei de vocês. Gente, vamos terminar a pregação. Deus abençoe vocês.